O Salmo 40, verso 3, que nós já lemos no início desse programa, diz assim: Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor. Perguntaram certa vez para o pastor Rick Warren o que faria de diferente se ele tivesse que começar a sua igreja de novo. E ele respondeu: desde o primeiro dia eu colocaria mais energia e dinheiro no ministério de música. Aristóteles, o filósofo, disse que a música tem o poder de formar o caráter. A música, ela é a principal comunicadora de valores para gerações. Durante o período da Reforma Protestante, foi a música que popularizou as doutrinas da graça. Como todos bem sabem também, as músicas seculares, elas têm o poder de influenciar as pessoas. As canções de rock, por exemplo, nos anos 60 e 70, teceram os valores dos americanos dessas duas décadas. E hoje, a maioria dos adolescentes tem seus valores forjados pelas influências dos mais diversos cantores e estilos musicais contemporâneos. A música, ela está amplamente relacionada ao comportamento do ser humano. Por meio dela, toda uma cultura é expressada. E no contexto da música sacra não é diferente. E hoje nós vamos refletir um pouco sobre esse tema, com foco na importância da adoração e do louvor. Primeiramente, qual é a importância do louvor? O louvor, ele é representado com palavras distintas no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. No Antigo, as palavras utilizadas se referiam a canções que faziam ruído ou música tocada e cantada. Já no Novo Testamento, as palavras lá no grego eucaristém e eulogém, que significam agradecer e elogiar, são traduzidas como louvor. Porém, antes de aprofundar a nossa compreensão sobre esse tema, é preciso fazer alguns destaques. Louvor não é o mesmo que adoração. Nós vamos ver essa diferença hoje. Louvor, ele faz parte de uma ação subjetiva e íntima. E existem inúmeras formas que nós podemos expressar louvor a Deus. O louvor, ele precisa fortalecer a centralidade de Jesus Cristo. O louvor não é sobre nós, é sobre Jesus. Não é antropocêntrico, mas deve ser teocêntrico. A música cantada, ela precisa refletir e conter verdades bíblicas. E na vida da igreja, o louvor, ele é fundamental para expressar a nossa gratidão e a nossa dependência de Deus. Veja comigo algumas considerações importantes sobre louvor. Primeiro, Deus, ele nos criou para o seu louvor. Isaías 43, verso 1, nos diz assim: ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. O fim principal de todo homem, de toda mulher, é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. O Salmo 50, verso 23, nos diz assim: o que me oferece sacrifício de ação de graças, esse me glorificará. Mas também, meus irmãos, nós precisamos louvar a Deus continuamente. No Salmo 113, verso 3, nós encontramos o seguinte: do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Nós devemos louvar ao Senhor o dia todo, desde amanhecer até o anoitecer. O louvor ao nosso Deus deve estar nos nossos lábios, na nossa vida, nas nossas ações. Ainda, o louvor, ele transforma o temor em fervor. É impossível louvar a Deus e permanecer desanimado. Veja o que diz o salmista no Salmo 42, verso 5.
Por que estás abatido, a minha alma? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Quando louvamos a Deus, a nossa fé se torna mais forte. Ainda no Salmo 57, verso 7, está assim: firme está o meu coração, ó Deus. O meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. O louvor, ele transforma a adversidade em bênção, a nossa fraqueza em força divina. Ainda no livro de Salmo, agora o Salmo 28, verso 7, nos diz assim: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. Que preciosidades nós temos aqui, meus irmãos. A plenitude do Espírito Santo e da palavra de Deus, ela pode ser manifestada em nós por meio do louvor. Quando nós vemos lá o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, dos versos 18 a 20, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Esse texto nos fala de comunhão, de adoração, de gratidão. Onde há contendas e ciúmes, a adoração ela não pode chegar até Deus com aroma suave. Colossenses capítulo 3, verso 16, nos afirma o seguinte: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais. Que coisa maravilhosa que nós podemos experimentar, sentir a presença de Deus, do Santo Espírito do Senhor, a sua palavra se manifestando nas nossas vidas através do louvor. Mas eu quero meditar com os irmãos também sobre a importância da adoração. A adoração, ela é associada à entrega pessoal, a uma vida de intimidade com o Senhor e ao serviço com temor e reverência que nós prestamos a Deus. Enquanto a idolatria, ela rebaixa o adorador e o afasta do verdadeiro Deus, a sincera e bíblica adoração, ela nos leva para perto de Deus, ela nos aproxima do Criador. No sentido bíblico, a adoração, ela vai muito além do culto, ela vai muito além da reverência. A adoração é intimidade com Deus. E a adoração, ela precisa produzir em nós um senso profundo de admiração por Deus e pelos seus feitos. Como disse certa vez o pastor batista Warren Wiersbe, a adoração é a resposta do crente ao que Deus é, diz e faz. A adoração é a resposta que nós damos ao que Deus é, ao que Deus diz e ao que Deus faz nas nossas vidas. Somente os salvos podem verdadeiramente adorar a Deus. A adoração é a expressão do nosso amor por Deus, por quem Ele é, pelo que Ele disse, pelo que Ele está fazendo e pelo que Ele ainda há de fazer nas nossas vidas. Nós não podemos confundir o cantar com adorar. É possível cantar sem adorar, e é possível também adorar sem cantar. Mas ainda, a adoração tem muito mais a ver com a essência do que com o estilo. Ao redor do mundo, pessoas diferentes louvam e adoram a Deus com estilos diferentes. Quando nós olhamos aqui no Brasil, na América Latina, quando nós olhamos na Europa, quando nós olhamos no continente africano, as pessoas, elas têm as suas expressões de adoração, de louvor a Deus com estilos diferentes. Entretanto, toda adoração, ela precisa ser em espírito e em verdade, ou seja, ela precisa ser verdadeira e sincera.
A adoração não é tanto uma questão de estilo de música ou quantidade de instrumentos que nós usamos, mas uma atitude de coração disposta a glorificar a Deus. Não é show. O show visa a glória do homem. A adoração visa a glória de Deus. Mas ainda, meus irmãos, nós podemos falar mais um pouco sobre a adoração, porque a adoração, ela precisa produzir em nós um profundo senso de admiração por Deus. Isaías, lá no capítulo 6, quando ele contemplou o Senhor no seu santo templo, ele ficou extasiado com a glória e com a majestade do Senhor. E assim, nós precisamos resgatar essa percepção da majestade de Deus, da presença gloriosa de Deus nos nossos cultos. Nós não podemos nos acostumar com a glória de Deus, mas a glória do Senhor, ela sempre deve impactar as nossas vidas, em nós expressarmos adoração a Deus com reverência, com sinceridade e em verdade. Isaías, ele ficou extasiado com a santidade de Deus e também com a pecaminosidade da sua própria vida e com a grandeza da graça de Deus e com a urgência da obra em se colocar à disposição do Senhor. Então, não existe um lugar ou um tempo específico para adorar a Deus. A adoração, ela não é um tempo separado na vida diária, ela é a própria vida diária. A adoração, portanto, é diferente de louvor em termos espaciais e temporais. Ela está relacionada a uma vida integral de devoção, de entrega, enquanto que o louvor ele tende a ser mais feito durante momentos do dia a dia, quando você entoa um cântico ou um salmo. Mas ambos, adoração e louvor, são importantes como práticas espirituais na vida cristã. A música, ela é um meio de comunicação e expressão da alma. Nós somos motivados pelo Espírito Santo e por isso somente um crente convertido pode oferecer verdadeiro louvor e adoração a Deus. Esses dois princípios são tão importantes que o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, ele sugeriu, abre aspas, batizássemos o nosso coração em devoção antes de avançar a correnteza dos afazeres diários. Fecha aspas. Essa mensagem que nós ouvimos aqui do pastor Charles Spurgeon, em que nós precisamos diariamente batizar o nosso coração em devoção e entregar as nossas vidas ao Senhor antes de entrarmos na rotina do dia a dia. É algo que nós devemos colocar como um desafio e como uma prática diária nas nossas vidas. E nós façamos isso dia após dia. Afinal, louvando a Deus e o adorando, ficamos cada vez mais próximos do nosso amado Senhor. E eu quero terminar com as palavras de um teólogo protestante inglês chamado Geoffrey King. Ele diz assim: a adoração é a função mais elevada da alma humana. A adoração é a função mais elevada da alma humana. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, meus irmãos. Até a próxima. Que Deus abençoe a todos. Amém.